Dedo no joinha, chicotada no like, splash. Mande esse vídeo para um monte de gente, compartilhe nossos vídeos. Assista o vídeo até o final, mesmo que ele fique longo. Mas é um assunto muito interessante. Assista até o final e deixe seu comentário aí do que você achou do assunto. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Olha só o que diz essa matéria. São Paulo, onde eu moro aqui, o estado onde eu moro, diz aqui que São Paulo ganha uma igreja por semana. Uma igreja por semana. E templos se espalham pelas periferias, quer dizer, pelos lugares mais pobres do estado. Muitas vezes suprindo o papel do estado, evangélicas cresceram 34% na última década, né? Nos últimos 10 anos. Vamos ver o que diz aqui a matéria. Instalada entre uma casa e um salão de beleza, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, tem uma pequena entrada com 2,5 metros, 2,5 metros de largura para receber os fiéis. Ela foi aberta há 4 anos, quando os seguidores entenderam que era importante ter mais um espaço em Cidade Ademar, distrito da Zona Sul de São Paulo. Não estavam sozinhos. Nos últimos anos, 33 novos espaços religiosos surgiram no mesmo bairro. Também na Zona Sul, o Grajaú, que é um bairro da Zona Sul de São Paulo, ganhou 37 novos templos, 37 novas igrejas, e outras 26 igrejas foram abertas no Jardim Ângela, também na Zona Sul, isso oficialmente. Dados do Pindograma, site de jornalismo de dados, mostram que na última década, nos últimos 10 anos, a cada 6 dias, a cidade de São Paulo ganhou uma nova igreja evangélica a cada 6 dias. Os números extraídos do IPTU paulistano, os números são extraídos do IPTU paulistano, mostram que em 2011, no ano de 2011, haviam 1.633 igrejas evangélicas. Em 2011, preste atenção, tinham 1.633 igrejas evangélicas no estado de São Paulo. Agora, já no ano passado, em 2020, esse número subiu para 2.186 igrejas, um crescimento de 34% a mais de igrejas no estado de São Paulo. Entre os bairros mais pobres, os bairros de periferias, Cidade Ademar teve a alta mais expressiva, 200%. Rapaz, incrível, né? Esse fenômeno, porém, é resultado de algo anterior, explica João Paulo Berloffa Gomes, 34 anos de idade, o pastor Berloffa, como é conhecido. Ele vive na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e aponta que o crescimento das igrejas evangélicas é datada do final da década de 1980. Então o crescimento começou em 1980, década de 80, e o começo dos anos 90, 1990. Para ele, promessas como a igreja e Deus vão resolver todos os seus problemas. Isso era um bordão que as igrejas prometiam. Vai te dar vitória em todas as suas lutas. Outro bordão que a igreja sempre usou. Vai garantir prosperidade financeira para você e sua família. Outro bordão que a igreja muitas vezes usava e usa ainda, Fizeram com que o movimento ganhasse muitos seguidores. Vendia-se um produto muito bom,
aponta o pastor Berloffa, mas as pessoas estão começando a perceber que ela vende essa teologia, no caso as igrejas, esse tipo de fé, ela vende esse tipo de teologia, esse tipo de fé, mas não entrega o que vende, o que anuncia, né? O que promete. A cientista social, isso é a matéria que está dizendo, viu, pessoal? É a matéria que está trazendo aqui. Então, estou lendo somente a matéria. Aí você vai deixar no seu comentário se você concorda com a matéria ou não. E vai compartilhar com outras pessoas para elas entrarem aqui, assistir o vídeo e comentar aqui de uma forma educada se elas concordam com o que está sendo lido aqui na matéria. A cientista social Amanda Souza, 24 anos de idade, concorda e cita a chamada teologia da prosperidade. Quem gosta muito dessa teologia da prosperidade, pregava muito e prega muito ainda, é o Silas Malafaia. E outros mais, né, como Valdomiro Santiago, Edir Macedo, e por aí vai. Tem bastante. De todos, o campeão é o Edir Macedo, né, a igreja do Edir Macedo, Universal. O termo reflete as investidas das igrejas evangélicas na crença em meritocracia. Abre aspas. Elas têm uma pregação muito próxima do cotidiano do trabalhador, do dia a dia do trabalhador. As camadas populares, né, mais pobres, e as quebradas bebem desse pensamento, né, vivem esse pensamento também, na medida em que buscam recursos para a sua mobilidade social. Tem na igreja um líder que serve como exemplo do que pode ser alcançado, né? Os pobres vê no líder, o pastor que lidera um exemplo que ela pode alcançar aquilo que o pastor alcançou. A alta dos últimos, que ela vai ver no pastor a liderança. O pastor está indo bem, quer dizer que eu posso ser bem sucedido como pastor. Mas eu acho que vai ser difícil as pessoas serem bem-sucedidas, como Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Silas Malafaia, com os milhões e bilhões de reais que eles têm na conta. Acho que vai ser muito difícil de a gente alcançar, se a gente for ver, por exemplo, esses caras, né? A alta dos últimos anos também está ligada ao fato de que um seguidor pode começar sozinho um novo espaço, ou receber a missão de abrir uma unidade de uma igreja em seu bairro. Né? As pessoas falam, eu vou abrir uma igreja, vou abrir um ponto de pregação, um ponto de oração, vou começar a minha própria igreja. Você abre a sua garagem, né? A garagem da sua casa, coloca lá umas 4 cadeiras, um púlpito, um microfone e se auto-unge pastor. Você unge você sozinho mesmo, pede para alguém ungir, você está tudo pronto. Resume o pastor Berloffa. A abertura de uma nova igreja católica, por exemplo, depende da aprovação do Vaticano. Em 10 anos, surgiram 116 novas igrejas, né? 116 novas igrejas católicas, um aumento de 20% em relação aos outros anos. Quem frequenta os espaços religiosos, né? Quem frequenta os espaços religiosos enfatiza seu papel dentro da comunidade. Moradora do Jardim Ângela, na verdade, moradora do Jardim Ângelo, na Zona Sul, Jéssica Keila Barreto Santana, 24 anos de idade, já fez parte da Assembleia de Deus e hoje ela é membra da Igreja Presbiteriana. Ela conta que em um momento difícil de desemprego, sua família recebeu ajuda de outros fiéis, que uniram esforços para arrecadar alimentos. Abre aspas. Ajudaram tanto minha mãe quanto quem precisasse ali na igreja. Fecha aspas. Entre as iniciativas recorrentes, ela cita a doação de roupas, cobertores e distribuição de cestas básicas. Não adianta só dar o pão espiritual.
e esquecer que seu irmão precisa de um alimento para comer e uma roupa para se vestir, diz a fiel, moradora do Jardim Ângelo. Há 12 anos, membro da Igreja de Jesus Cristo, Maria Senhora Alves, de 38 anos de idade, que vive em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, diz que ouvir a palavra de Deus e ensinar o verdadeiro evangelho é a principal função social que a igreja cumpre. Abre aspas, minha igreja também ajuda, tem os trabalhos sociais, isso é muito lindo, é o que Deus quer de nós, diz. A igreja vai estar sempre aberta para receber essas pessoas. Algumas igrejas realmente ficarão abertas mesmo na pandemia. A Assembleia de Deus Ministério Missão cita no começo desta reportagem e foi uma das que não pararam nem sobre a proibição. Foi uma das que não pararam nem sob a proibição estadual para prevenir o avanço da Covid-19. Abre aspas, estávamos fazendo apenas oração, fazíamos 1 hora nos dias específicos de culto, conta a assistente de atendimento Priscila Cardoso de Sá, de 35 anos de idade, fiel da igreja e esposa do segundo pastor. Ela atua como regente do Círculo de Oração, grupo formado por mulheres que cantam nos cultos. Com mais de 1 ano de pandemia, a questão do funcionamento de igrejas ganhou repercussão nacional. Conforme decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, estados e municípios podem selecionar os serviços essenciais e os que não se enquadram devem ser fechados, de acordo com regras locais. Alguns seguidores apontam os serviços realizados na periferia, nos bairros pobres, durante a crise sanitária, como um motivo para abrir. Hoje em dia, os mais favorecidos não se preocupam com os menos favorecidos. As igrejas, mesmo com pouco, conseguem ajudar aqueles que nada têm, diz Priscila, algo lembrado de forma recorrente entre os entrevistados. E é esse papel social que supre as pessoas, muitas vezes, na ausência do Estado, na ausência do sistema político. A igreja é a instituição que mais contribui para a melhora da qualidade de vida da população paulistana. Segundo a pesquisa mais recente da Rede Nacional São Paulo sobre o tema, feita em 2020, os templos aparecem com 22%, seguidos pela Prefeitura 19% e ONGs locais 18%. Alexia Salvador, de 40 anos de idade, é reverenda da Igreja da Comunidade Metropolitana. Para ela, a igreja sempre foi a primeira a chegar a lugares onde as políticas públicas não chegam, mas ela também diz ver no crescimento das igrejas evangélicas, no crescimento das igrejas evangélicas, um nicho focado no dinheiro. Quer dizer, muitas igrejas pensam muito no tutu, no dinheiro, no money. Abre aspas, ela falando, infelizmente, uma teologia voltada para o dízimo, e isso muitas vezes coloca o cristianismo como oportunidade de se ganhar muito dinheiro com a fé dos outros, com a bondade, a fé, bondade do coração dos outros. O aumento da presença das igrejas levanta ainda outra discussão, sua influência política no país. Atualmente, 31% dos eleitores são evangélicos, outros 50% são católicos. Juntando vai dar 81% dos eleitores do Brasil ou são católicos ou evangélicos.
Segundo dados da Datafolha, no eleitorado nacional, 85% se dizem cristãos, que é a soma dos católicos junto com os evangélicos. Tá aí, gente. Tem igrejas que ajudam, a gente não pode também fechar os olhos para isso. Tem muitas igrejas que ajudam, cesta básica, com roupa, com ajuda. Mas tem muita igreja, principalmente as maiores, como a Universal, do R.S. Soares, Valdomiro Santiago. É só você ver a fortuna desses caras. Silas Malafaia, fortuna de mais de 300 milhões de reais. R.S. Soares, 200 milhões de reais. Valdomiro Santiago, 600 milhões de reais. Edir Macedo, 3 bilhões de reais. E por aí vai. Como é que esses caras conseguiram essa fortuna? Aonde? Como que eles conseguiram? Aí vocês respondem aí embaixo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, chicotado no like, splash, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Trouxe um assunto que é muito interessante, polêmico, mas é muito interessante para a gente refletir. Fui!